Olá, eu me chamo Pedro Amigo, essa é minha colega Daniela Ferreira, e hoje estamos aqui numa iniciativa da nossa Bolsa Pub, do canal do Departamento de História da USP, para ter um diálogo com o professor Luiz Felipe Silvério Lima, professor da Unifesp, membro fundador e que integra o comitê organizador do H Moderna, Rede Brasileira de Pesquisa em História Moderna, e um dos organizadores do livro A Época Moderna. Sim, inclusive hoje vai ocorrer o lançamento do livro lá na FEFELESH, no auditório Nicolau Shevchenko, que o professor vai fazer a apresentação do livro. Perfeito. Então, aproveitando esse lançamento, a gente chamou o professor para um diálogo. Então, bem-vindo, professor. Bom, Bem-vindo, obrigado professor. por me receberem, agradeço o convite, estou muito contente de estar aqui. Perfeito, professor. Perfeito. Então, a gente preparou algumas Uhum. perguntinhas aqui sobre o livro, sobre tudo, então a gente vai Uhum. batendo um papo. Então, como o senhor explicaria o que é a época moderna para quem não estuda história? Tá. Isso é uma pergunta simples e complicada ao mesmo tempo, né? É, simples porque pelo seguinte, a gente pode responder de uma maneira mais simples. A época moderna é o período histórico que vai do século XV ao século XVIII. Né? Isso seria a Uhum. coisa mais simples, né? Sim. Uma pergunta mais complicada é que eu esqueci de um detalhe importante colocado aqui, né? Eu omiti um detalhe importante, que é onde, né? Porque toda Sim. época histórica pressupõe uma relação entre tempo e espaço. Então, a coisa começa a complicar quando a gente fala onde é que ocorreu a época moderna, né? Tradicionalmente, a época moderna é uma divisão da história, né? Que englobaria, sobretudo, a história europeia ou do mundo mediterrâneo, norte da África e o sul da Europa, né? Então, essa seria a famosa história tripartite, antiga, medieval e moderna, né? Mas se a gente pensa essa divisão para outros espaços, né? Qual é o sentido de falar numa divisão tripartite, por exemplo, para a história da América? Uhum. Ou para a história da China? Ou para a história do que hoje é a Oceania? Sim. Né? Então, quer dizer, como é que a gente imagina essa divisão, né, essa periodização em relação a esses outros espaços? Um pouco o livro tenta trazer essas questões, né, tanto Sim. para estudantes de graduação, mas também para professores do ensino básico e para o público que está interessado em ler história, né? Então a discussão começaria por aí, né? Então teríamos agora que pensar qual é a propriedade do que a gente chama de a época moderna. Isso, Exatamente. sim. Então, professor, trazendo um pouco para esse lado, o senhor poderia falar sobre alguma coisa que causa celeuma entre os historiadores do período? Bom, tem várias coisas, né? Quer dizer, acho que a primeira coisa que tem a ver com a própria periodização, né? Então, quer dizer, faz sentido hoje falar numa periodização, essa época, né? Uma época moderna, quer Uhum. dizer, no momento em que a historiografia, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, tenta pensar outros sujeitos, né? Inclusive até o Sim. que eles chamam de atores não humanos, né? Então, inclui o clima, os Aham. animais, etc. Quer dizer, essa divisão do tempo, que é uma divisão originalmente eurocêntrica, Sim. faz sentido para pensar isso. Então, acho que essa é a primeira discussão. Sim. Ou mesmo outras discussões no sentido de outras temporalidades. O Le Uhum. Goff, né, o historiador francês Sim. Jacques Le Goff, já falecido, tinha uma proposta que ele dizia que existia a longa Idade Média, que iria do século II ao século XIX. Uhum. Né? Longa. É. Longuíssima. Aham. Então, quer dizer, então, por exemplo, qual é o sentido de se pensar, né, essa longa Idade Média, se há uma Idade Moderna, ou se então, portanto, não há uma época moderna, né? Sim. Então, eu acho que isso são algumas das discussões. Outra discussão, por exemplo, é em torno de, bom, a época moderna, e eu acho que essa talvez seja uma discussão também que é interessante pensar, ela tem uma característica própria que a caracteriza como um período histórico, então a gente define ali uma periodização para isso, ou ela é, na verdade, uma antessala, uma preparação, e o nome já diria isso, do que é a modernidade. Então, na verdade, a época moderna é aquilo onde está sendo gestado o que nos caracteriza como modernos. Então, Uhum. o que em geral está numa grande historiografia, uma historiografia mais clássica, então é o momento que surge o Estado moderno, que vai ser aquilo que vai dar o Estado nação. É o momento em que surge uma forma de capitalismo que vai dar no Sim. capitalismo industrial. É Uhum. quando surge, por exemplo, uma certa racionalidade que vai dar nas luzes, que vai dar na racionalidade moderna.
Então, portanto, a época moderna seria esse espaço. Houve toda uma discussão historiográfica dizendo que não. E aí a história moderna estava muito mais próxima da Idade Média, do que Sim. nós entendemos como época medieval, do que com a época moderna. E aí então, no fundo, ela tem faz sentido hoje falar assim, época moderna? Então, isso são algumas das questões. Uhum. Então, algumas das polêmicas que estão em torno da própria nomenclatura e da definição do que é época moderna. Sim. Sim. Né? Perfeito. Eu não sei da minha colega, mas eu já tive alguns problemas em nomenclaturas. Sim. Então, eu acho que ninguém melhor do que o professor para a gente perguntar. Exatamente. A época moderna e a modernidade seriam a mesma coisa? Não, quer dizer, como eu disse, acho que essa é a grande coisa. Moderno, em termos mais simples e etimológicos, no primeiro sentido, moderno é o odierno, é o que é de hoje. Então, moderno era aquilo que era do tempo da pessoa que enunciava a frase. Isto é Uhum. moderno, quer dizer que isto é atual no sentido não do que nós entendemos como atual, mas aquilo que é do dia a dia, né? Sim. É do cotidiano, é dos Sim. tempos atuais, né? A questão é que na fundação da nossa disciplina, né, como disciplina na virada do século XVIII para o XIX, embutiu-se na ideia de história a ideia de progresso. Uhum. Né? E então, primeiro de uma história que era marcadamente e somente humana, não era uma história mais com um influxo divino, com a presença de metafísica divina que organizava a vida humana, mas sim era uma história humana, e nesse processo de constituição dessa história humana, um dos princípios seria o princípio de melhoramento do mundo, uma própria ideia de progresso. Então, nesse sentido, havia um telos, um ponto de chegada, ou se vocês quiserem, um ponto de fuga para o caminho da humanidade. E qual seria esse caminho da humanidade? Seria a melhoria, seria a felicidade, seria uma sociedade justa e assim por diante. Né? Então, um certo universo utópico. E isso estaria embutido no próprio processo histórico. Né? Então, o moderno aqui, na verdade, seria a preparação para a modernidade. Então, Sim. a modernidade seria a construção desse mundo melhor. Então, nesse sentido, moderno e modernidade são coisas diferentes. Mas há pessoas que falam, por exemplo, de uma primeira modernidade, que seria a época moderna. Então, os séculos XV, XVI e XVII seriam a primeira modernidade. De novo, o termo modernidade, né, que funciona quase como um qualificativo, né, ele carrega necessariamente ali, embutido nele, uma mudança e, nesse sentido, uma mudança para um progresso. Quer dizer, então, a gente pode responder isso de duas maneiras, né? Quer dizer, então, a própria ideia de moderno, ela dialoga necessariamente com a ideia de modernidade. Sim. Né? Então, isso seria uma maneira de responder. A outra maneira de responder, que pode também ser mais interessante, é a ideia de moderno é só um termo não mais carregado de significado e, portanto, não embutido a ideia de modernidade na sua própria construção, que faz com que você tenha um tempo histórico que é diverso daquele da modernidade. Sim. Então, nesse sentido, elas não têm relação, exceto uma relação etimológica, de proximidade terminológica, né? Mas, no fundo, a gente poderia chamar, em vez de a época moderna, nós chamamos de outra coisa. Né? Sim. Mas eu acho que o termo ainda funciona, porque ele tensiona essas questões. Né? No livro, a gente está propondo, inclusive, porque acho que essa é uma questão, né? Pensar em outras modernidades. Por que a gente está falando isso? Né? Porque, em geral, quando a gente pensa em modernidade, a gente pensa uma modernidade do chamado Ocidente. Sim. Que está embutido com uma ideia de civilização, com uma ideia de universalismo, com uma ideia de liberdade, que tem alguns vieses específicos e que hoje, nos últimos 40 anos, têm sido postos à prova. Né? Então, seja pelos movimentos de direitos civis, pelo movimento feminista, pelo movimento negro, pelas posturas chamadas pós-coloniais ou decoloniais, né? Então, há uma discussão sobre que modernidades nós estamos falando. Sim. Então, eu acho que o manual está propondo pensar essas múltiplas modernidades. Né? Então, acho que essa é um pouco a provocação que o manual tenta trazer, ou seja, dar conta dessa visão mais clássica do que seria a época moderna, com os temas clássicos disso, e, ao mesmo tempo,
deslocar essa discussão para uma problematização do que, afinal de contas, a gente fala quando enuncia o moderno, né? Quer dizer, ou seja, essa ideia do que é moderno. Perfeito. Acho que ficou bem Bem claro claro, agora. nossa, impecável. Professor, aproveitando que o senhor citou o manual, o senhor Uhum. poderia falar um pouco mais sobre ele? Qual foi a unicidade dele? Como Uhum. ele se distingue dos outros? Então, quando a gente montou a rede, em 2019, se não me falha a memória, a ideia da rede era constituir, ou digamos assim, mapear a área de história moderna no Brasil e, a depender disso, tentar constituir, dar uma cara para ela. Então, era um pouco esse um dos propósitos. E o que a gente percebeu? Que faltava, não só uma discussão na área, mas faltava também instrumentos materiais, né? Um livro é um objeto material, é um artefato Sim. material, né? Sim. Que indicassem o que a gente entende por época moderna, o que a gente entende por estudar a época moderna na área de história moderna, né? Então a gente falou, bom, a gente precisa de um manual. Isso é uma tradição muito comum em outra, uma prática comum em outras tradições universitárias, mas pelo menos na área de história e na área de humanidades não é tão comum você ter os manuais, os chamados textos, né, os livros-textos, livros que a gente utiliza nos cursos de graduação. A gente falou, olha, isso seria importante, né? A gente pega um excerto, um capítulo de não sei o quê, tem um texto ótimo, mas está em inglês, eu vou traduzir, ou, encontrei uma tradução em espanhol, então fica os cursos, eu não sei se vocês têm essa experiência, ficam uma espécie de pequenos textozinhos aqui e acolá, tirados dali, e não tem um livro que possa ajudar o estudante e mesmo o professor a pensar, ter uma visão geral da disciplina. Então, essa era um pouco a proposta, né? Sim. E a gente, mas para além disso a gente queria duas coisas, né? A gente queria, em primeiro lugar, que fosse de fato um trabalho da rede e não deste ou daquele autor, né? Então a gente pensou uma estrutura, um método de trabalho, um modo de trabalho que fosse o mais conjunto, coletivo, ou para usar uma palavra um pouco mais da moda, colaborativo, né, possível. Então, por exemplo, os capítulos são escritos por duas pessoas, houve discussão sobre os capítulos, né, então, conjunta. Então, a ideia era um pouco... Quer dizer, não queríamos nem que fosse uma coletânea de textos meramente, nem um texto escrito por, seja... um dos 5 autores que está aqui, meus colegas André Araújo, André Doré, a Marília Machel ou o Rui Rodrigues, ou por mim, quer dizer, mas sim um texto escrito, pensado por várias pessoas, né? Então, esse foi um objetivo. O segundo objetivo foi tentar dar conta, né, tanto daquilo que está mais tradicionalmente nas ementas, né, nos planos de curso de História Moderna, então, Renascimento, capitalismo, reforma, Revolução Francesa, que inclusive o Daniel está aqui e escreveu, e etc. Vocês não estão vendo o Daniel, mas eu estou falando. Ele está como eminente, como Espírito Santo, né? Falando em metafísica. É a nossa mão invisível. Mão invisível, né? A mão invisível do mercado. Mas também com questões que precisam ser colocadas para fazer uma história que não fosse pensada somente a partir da Europa, ou de uma perspectiva eurocentrada, né? Então, tem um capítulo sobre o Islã, um capítulo sobre a África Negra, o Islã, a África Islâmica e a África e a Ásia Islâmica, a África Negra, outro pensando na questão das mulheres indígenas na América, sobre China e Japão, sobre o subcontinente indiano, né? Então, também trazendo esses outros espaços que, em geral, não estão nas ementas e nos programas, né? Porque é um pouco essa a ideia. Quer dizer, nós estamos escrevendo uma história sobre a época moderna que não está sendo escrita a partir do centro, né? Quer dizer, nós estamos escrevendo a partir da periferia, nós somos periféricos, né? E não faria sentido a gente reproduzir esse discurso do centro em relação a uma história que é pensada a partir do Brasil. Eu acho que esse, no fundo, é não só o objetivo do manual, mas da própria rede, que é pensar uma história moderna feita a partir do Brasil. Quer dizer, ou seja, que a partir da qual nós pensemos a época moderna e, inclusive, expliquemos
o outro, e aqui o outro é o que sempre se considera o sujeito, né? Quer dizer, Sim. nós expliquemos os europeus para eles mesmos, porque eles Sim. precisam ser, vocês sabem, né? Quando a gente fica falando sobre a gente mesmo, é difícil, precisa ter aquela pessoa que fala, rapaz, isso que você está fazendo não faz nenhum sentido, né? Então, um pouco essa a nossa função. Olha, falar, gente, transformar eles em objeto, né? Eles sempre tratam a gente como objeto, né? Então, agora transformar em objeto. Fazer o papel do psicólogo. Isso, exatamente. Perfeito. Professor, você falou durante sua fala sobre esse manual ajudar professores, né? Quando eu vi o lançamento do manual, eu fiz questão de mandar ele para o meu padrasto, que é professor de ensino básico. Ah, legal. Professor de História de Ensino Básico, ele se interessou. E eu vou aproveitar, então, aqui a nossa conversa para perguntar como esse livro pode auxiliar os professores na sala de aula, o de ensino básico. Sim, a gente espera que isso aconteça. Como a gente ainda não sabe, vou ser sincero. Mas assim, honestidade e brincadeira à parte, a gente tem pensado em algumas iniciativas para estimular o uso dele por professores e professoras do ensino básico. Então, quer dizer, como isso pode ser utilizado em sala de aula, né? Quer dizer, não tanto para o estudante do Fundamental 2 ou do ensino médio, né? Do Fundi 1 e do médio, do Fundi 2 e do médio, mas para o docente, né? Para e para docente, eles terem isso para preparar as aulas, né? Porque, bom, não sei se vocês já tiveram experiência de dar aula para o ensino básico, é uma coisa, assim, você não tem tempo para nada, né? Entre corrigir prova, 40 alunos 40 estudantes na classe, não sei quantas classes, vai de uma escola para outra, quer dizer, em que momento você vai conseguir sentar para ler algo? Então, a ideia do manual também é um pouco a gente espera, né? Vamos ver se vai dar certo, fazendo uma linguagem mais acessível, trazer tanto a informação mais canônica, entre aspas, os grandes temas, mas também o que está sendo discutido mais recentemente. Então, fazer a gente teve essa preocupação, né? Quer dizer, não ser um texto ultra atualizado para o especialista, mas também não ser algo que você vai encontrar numa apostila de cursinho, num manual dos anos 70, entendeu? No Cesare Cantu, no H.G. Wells, aqueles livros de história geral e universal da primeira metade do século XX, né? Então, um pouco a ideia era essa. Sim. Perfeito. Não tem aquela, falando do Raul Seixas, não tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Sim, exatamente. Professor, e falando justamente sobre isso, o senhor citou essa ideia de pensar outros pontos. A gente vem trabalhando nas aulas com o professor Daniel, essa ideia de pensar a Revolução Francesa também no Haiti, como ela influencia, um tema que a gente costumeiramente não trata em sala de aula, principalmente no ensino médio. Tratando um pouco disso, o senhor poderia falar um pouco mais dessa globalidade da época moderna, como tudo não se concentra apenas na Europa? Sim. Eu acho que isso até retoma a pergunta que vocês fizeram, quais são os pontos polêmicos, não sei se foi essa expressão que vocês utilizaram. As celeumas. Então, acho que essa seria uma das grandes questões, né? Quer dizer, há um debate, quer dizer, o que seria talvez uma das características do que a gente chama época moderna é uma primeira mundialização, para usar a expressão de um historiador francês, o Sérgio Gruzinski, ou mesmo uma globalização, né, já no processo de globalização, ou a instituição de um grande sistema mundo, para lembrar o Wallerstein, ou seja, então seria um primeiro momento em que, por assim dizer, o globo vira globo. Sim. Né? Então, isso seria na história da espécie humana, seria o primeiro grande momento em que há uma dimensão global das experiências humanas. Né? É óbvio que isso é tremendamente relativo, isso vai ter uma percepção completamente diversa, e nós sempre olhamos isso a partir da história europeia, na maior parte das vezes. Né? É engraçado porque, por exemplo, para os chineses, né, tem vários relatos disso, a chegada dos europeus foi um evento de nenhuma importância. Vieram os fulanos aí. Curioso aquilo. Não teve nenhum impacto. O que foi entendido, por exemplo, no século XIX, como o fato deles serem pouco civilizados, porque eles não perceberam a grandiosidade desse evento. Né? Então, essa globalização ela tem que ser pensada a partir dos vários pontos de onde ocorre o processo histórico. Né?
portanto, a gente pensou nessa dimensão no manual, quer dizer, tentou abarcar essa dimensão. Mas a partir de uma postura cautelosa. Por que eu digo Sim. cautelosa? Porque a história global, a chamada história global, ela propõe quase a ideia do global como uma panaceia para resolver todos os problemas de interpretações historiográficas e interpretações históricas. Mas, no fundo, eles continuam fazendo isso a partir do olhar do que a gente chama hoje de sul global, Sim. do chamado também Ocidente. Então, é o Sim. olhar ocidental que olha para o resto do mundo por meio dessa grelha global. Sim. Né? Então, portanto, é global para quem e como. Sim. Né? Há até historiadores que fazem um pouco, de modo jocoso, falando que, na verdade, a globalização foi quando a Europa virou a província do resto do mundo. Né? Porque antes ela era tão isolada que ninguém se importava com ela. Sim. Né? Então, deu um certo tom de galhofa nisso, mas, em suma, o que eu estou só querendo pontuar aqui com vocês é que eu acho que este é um dos temas quentes para pensar a época moderna. Sim. Sim. Né? E que tem implicações. Quer dizer, quando, de repente, o que acontece nas minas de prata no Potosí pode impactar a economia na China. Sim. Isso é um grande tema interessante de ser discutido. E isso é um tema, quer dizer, né? Há um grande debate sobre a grande divergência, a pequena divergência, temos da história econômica. Então, tem vários grandes debates acontecendo aí que levam em consideração essa dimensão global. Né? Mas, como eu digo, global a partir de qual ponto de vista? Sim. Né? Global a partir de qual discurso? Global a partir de qual ponto que você quer chegar? Qual é o teu ponto de fuga que você está querendo organizar esse quadro? Né? Sim. Com certeza. Sim, perfeito. E aí vem uma dúvida na cabeça. Pensando que o manual, como o senhor disse também, é para um grande público, não só para ficar com os estudantes ou com os professores, mas que qualquer um possa pegar e ler. E aí vem essa dúvida. O senhor considera que existe uma grande diferença entre a Idade Moderna que a gente estuda na universidade e a que é recebida pelo público em geral? A que é ensinada para o público em geral? E o manual, se existe, né, essa diferença, ele traz alguma coisa, maneira de diminuir essa distância? Olha, essa é a pergunta né, como se dizia antigamente, a pergunta de $1 milhão, né? A gente tentou fazer isso, se nós vamos conseguir, isso só os leitores é que vão nos dizer, né? Você tem algo que eu acho que é muito interessante, né? Eu estudo um pedaço da minha pesquisa tem a ver com história do livro, história da recepção. Então, uma das coisas que a gente nunca sabe, né, é como é que o livro vai ser lido, né? Como é que ele vai ser recebido. Talvez isso que é a nossa intenção não vingue, né? Sim. Mas a gente pensou isso, quer dizer, o primeiro público do livro são, de fato, os estudantes de graduação. Né? Esse acho que é o primeiro objetivo. Um segundo público são os professores da rede do ensino básico. Né? E um terceiro público é o público mais geral que gosta de livros de história. Sim. Tá? Então, acho que seria pensar hierarquicamente, é assim que a gente pensou a escrita desse texto. Sim. Tá? Então, o que eu acho que é a diferença entre o que se entende por época moderna na academia e o que está colocado em geral? Eu gosto de contar sempre eu até vou falar isso no lançamento, né? Que quando eu falo, o que você pesquisa, do que você dá aula? História moderna. Qual a reação da maior parte das pessoas? Você estuda história, então, recente. Porque falam moderno é recente. Recente. Né? Eu tenho até uma colega linguista, né? Porque ela fala, olha, em todo o resto, você vai, arte moderna do século XIX para cá, física moderna, física do século XIX para cá. Aí você vai, tudo moderno é 19 para cá, no máximo no final do 18. Sim. Filosofia moderna, né? Sim. Olha, vocês historiadores gostam tanto de coisa velha que até o moderno de vocês fica no mundo antigo. Então, essa colega linguista sempre conta essa história. E eu acho ela perfeita. Então, eu acho que começa por aí. A própria terminologia, e aí a gente volta à primeira pergunta, ou à segunda pergunta que vocês fizeram. O termo moderna, ela carrega, no próprio termo moderna, há uma carga muito forte que dá a entender que a época moderna é
à modernidade. Sim, com Né? certeza. Então, acho que a primeira coisa que é a discussão e a diferença é pensar, a época moderna não é igual à modernidade. Uhum. Sim. Acho que Muito. essa acho que é a primeira diferença, né? A segunda diferença é tentar entender, e aí eu acho que tem um pouco tentar conseguir dar conta, mas isso eu acho um problema historiográfico importante, até de teoria da história, em que medida a gente consegue dar conta de descrever e analisar e interpretar um processo histórico, que, portanto, tem um começo, meio e fim, Uhum. sem transformar os eventos históricos, as sociedades do passado, as culturas históricas, as práticas do passado, em uma espécie de preâmbulo do Uhum. que virá depois. Sim. Quer dizer, então, como é que a gente organiza o processo com uma dimensão mais de uma análise mais por dentro Uhum. dessas sociedades, né? Sim. Acho que isso é uma grande discussão. Como é que você traduz isso? E eu penso isso, como é que você traduz isso como professor, né? Uhum. A nossa formação, em larga medida, é para sermos professores. Quer dizer, como é que você transforma isso para explicar lá para um moleque, para uma moleca de 13 anos de idade? Com certeza. Quer dizer, então, acho que essa é uma questão interessante da gente pensar. Então, acho que tem essa dupla dimensão aí, e aí não é só da época moderna, isso que eu estou falando, é em geral, mas eu acho que a época moderna, em particular, isso se coloca porque ela, historicamente, ou melhor dizendo, historiograficamente, sempre ficou como uma espécie de não é medieval, mas não é contemporâneo. Uhum. Né? Sim. É aquilo que não é medieval, mas ainda não é contemporâneo. É aquilo que é quase contemporâneo. É a base do contemporâneo, mas não é o mundo contemporâneo. Sim. Sim. Né? Então, como é que você explica que tem um processo histórico, mas, ao mesmo tempo, aquilo tem que ser entendido por meio de categorias da própria época? Né? Sim. Que é um pouco o trabalho de nós, historiadores e historiadoras. E isso é muito difícil, mesmo para a gente fazer, quanto mais para a gente conseguir traduzir isso de maneira clara. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso. Mas não vou ser eu que vou dizer. É. Não vamos ser nós os autores e autores e autoras, organizadores e organizadoras que vamos dizer. Vão ser vocês que vão ler, espero, Sim. né? Não, com certeza. Os ouvintes Uhum. que se interessarem em comprar o livro e etc. Os professores na rede pública para verem, bom, no ensino básico, para ver, olha, funciona, não funciona. Então, um pouco isso. Claro. E os alunos de graduação. A gente espera que isso ajude a vida dos estudantes de graduação, né? Um pouco essa é a nossa Com intenção. certeza. Professor, entrando um pouco no livro, o senhor poderia falar um pouco do seu capítulo, como foi escrever, como Tá. o senhor organizou? Então, o meu capítulo, que eu escrevi com a Verônica Calzone Lima, professora do Triângulo Mineiro, Sim. trata das revoluções inglesas, né? Uhum. Que é um tema que eu tenho estudado há algum tempo e que a Verônica é a especialista no tema, na verdade, até mais do que eu. E o que a gente queria um pouco discutir ali, né, é um pouco... É possível falar de uma revolução no sentido pleno do termo, uma ruptura Uhum. político, social, cultural no século XVII? Ou, porque acho que essa é uma grande discussão, revolução é algo da modernidade. Sim. Percebe? Sim. Quer dizer, então, isso é uma questão aqui Aham. importante, né? Então, a historiografia sobre as revoluções inglesas, seja de 1640, seja de 1688, né? Antigamente achavam que eram revoluções no sentido pleno da palavra. Às vezes era a primeira revolução moderna. Uhum. Mas houve uma historiografia revisionista que falou, não, aqui não tem nada de moderno, isso aqui é mais do mesmo. Na verdade, entenderam tudo, não tem uma ruptura. Foi só um pequeno interregno, né? É assim que eles vão, inclusive, nomear, que teve um distúrbio social, mas no fundo, as bases permaneceram as mesmas. Uhum. Né? E, mais recentemente, tem se pensado não no sentido de uma revolução no sentido clássico, mas numa revolução no sentido de que aquilo não necessariamente foi causado por grandes mudanças tectônicas, as placas tectônicas, mas aquilo gerou um caldo político, social e cultural que fez com que houvesse uma mudança. Uhum. E aí sim,
os passos da história se deram de maneira diversa, né? Sim. Sim. Então, essa é a discussão. Então, a gente tentou mostrar essa discussão historiográfica e, ao mesmo tempo, narrar o que aconteceu. Então, tem um pedaço que é um pouco mais de problematização e apresentação da historiografia, pensando o que é a Revolução, afinal de contas, e o outro que é mais narrativo. Então, que eu acho que é uma coisa que também é importante. Perfeito. Sim. Acho que a gente tem tempo para mais uma perguntinha. Aham. Então, eu gostaria de pegar uma palavra que o senhor falou, Uhum. e eu acho que cabe bem no lançamento de um livro, de tudo, Sim. que é, você acha que este trabalho que vocês fazem de realmente pegar um livro, que seja um manual, que seja alguma coisa, ele ajuda a combater fortemente essa onda de revisionismo dentro da história que a gente está vivendo? Olha, eu diria que o problema não é o revisionismo, é o negacionismo, assim, Isso. pensando, acho que é isso, quer dizer, porque o revisionismo acho que até faz parte do processo histórico, né? Mas acho que o negacionismo não, né? Eu gostaria de responder sim, com certeza, Perfeito. tá? Positivamente, etc. Mas eu acho que o negacionismo se alimenta de coisas e é gestado por sistemas comunicacionais, informacionais, por sistemas de dinheiro, de capital, Sim. de interesses, que um livro, por melhor que seja, por mais bem-sucedido que seja em suas vendas, na sua recepção, na sua circulação, não conseguirá combater. Sim. Tá? Quer dizer, ou seja, a esfera dessa disputa não é a esfera do livro. Sim. A esfera dessa disputa são as redes sociais, é o WhatsApp. Com certeza. Então, é muito mais... É a imprensa no sentido mais amplo, Sim. né? Então, a briga é muito grande. Sim. E eu gostaria de acreditar que sim. Tá? Assim, eu vou hoje à noite, quando eu colocar a cabeça no travesseiro, falar, não, vamos conseguir com o nosso manual, a época moderna, né? Então, mas no fundo, quando eu acordar às 5 da manhã com insônia, eu vou lembrar da segunda parte da resposta, entendeu? Não, mas é realmente isso, como o professor falou, né? É uma briga muito maior, Muito maior. que realmente, eu acho que um livro não, mas o esforço coletivo que está sendo Sim. feito É o que em ajuda. várias esferas, a gente consegue. Sim, sim. A gente certeza. consegue. Eu acho que a gente não está lutando sozinho. Não, É. não estamos. Não estamos. Até isso que a gente está fazendo, de divulgar Sim, o sim, livro, acho que isso é Não, muito importante. e nesse mesmo combate. essas ações, quer dizer, tentar ocupar os espaços no YouTube, Sim. nas redes sociais, fazer podcast, como o Daniel faz, quer dizer, nós temos que nos colocar Sim. nessa batalha, né? Sim. Obviamente a gente, e digo pessoalmente, não gosta muito, né? Mas tudo bem, a gente gosta de papel velho, mas a gente tem que se colocar nesse mundo, isso sim. Eu fiz de historiador, a gente gosta de um papel velho. A minha colega linguista tá certa, a gente gosta de velharia. A gente gosta. Mas tá certo. Sim. Então a gente finalizou. A gente aqui. agradece muito ao senhor, Obrigado professor, por vocês, estar obrigado com a gente vocês. aqui. O lançamento ocorre hoje, no dia 12, Isso. aqui na FIFELESH, e a gente vai estar lá acompanhando. Que Com bom, que bom, certeza. que bom. Lá no Então, auditório. e espero que as pessoas tenham acesso ao livro, gostem do livro e que ele seja usado e também façam críticas, porque também a gente, se tudo der certo, a gente melhora no próximo, né? Perfeito. Com certeza. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Obrigado, até professor. mais. Muito obrigado a vocês que acompanharam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.